Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha Mercado e Consumo, seja por texto, por vídeo ou aqui com a gente por áudio, né? Eu sou o Gustavo Groma e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a SXSW 2023, esse gigantesco evento de tecnologia que aconteceu e acontece todo ano em Austin, no Texas, e atrai aí milhares de pessoas do mundo todo, inclusive brasileiros, né? E a gente está aqui hoje com um deles que teve por lá na SXSW, Luiz Alberto Marinho, nosso Marinho, sócio-diretor da Gouveia Malls. Tudo bom, Marinho? Tudo bom, Gustavo? E você, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por topar fazer esse bate-papo aí com a gente e trazer aí algumas coisas que você... mostrar para a gente algumas coisas que você trouxe da bagagem aí lá de Austin, né? Primeiro de tudo, Marinho, muita gente, a gente que está no mercado de consumo, a gente fala muito de varejo, né? Nosso ganha-pão ali, nosso conteúdo de varejo. E a gente tem aí no começo de cada ano a NRF, que é a feira de varejo lá em Nova York, né? Também nos Estados Unidos, que é uma grande feira e tal. E agora, em março, tem a SXSW nos Estados Unidos também, em Austin, no Texas. Cara, fala aí para o pessoal que está ouvindo, dá uma diferenciada nesses dois grandes eventos. Você que é um cara que eu tenho certeza que vai conseguir fazer isso, né? Dá uma diferenciada nesses dois grandes eventos para contextualizar a coisa. Bacana, acho um ótimo começo de conversa aqui, Gus. Seguinte, a NRF fala basicamente do que o varejo fez no ano anterior e pretende fazer no ano seguinte. Então é menos um mais um. Né? Então, nós não estamos falando de futuro do varejo, não, nós estamos falando das práticas do varejo, aquilo que foi destaque naquele ano anterior e o que deve estar na agenda, na pauta do varejista nesse ano que começa, tanto que é sempre em janeiro que a gente tem isso lá, esse encontro lá em Nova York. E é muito focado também no universo do consumo, né? De varejo, de consumo, compras pela internet, comportamento do consumidor e tal. South by é outra coisa. Primeiro que ele fala de futuro, né? E ele fala de um futuro próximo e de um futuro distante. Realmente é para abrir a cabeça mesmo. Segundo, que ele não fala apenas de consumidor, apenas de varejo. Ele fala sobre sociedade, ele fala sobre os caminhos da sociedade e ele aborda temas tão diversos quanto medicina, educação, exploração espacial e, é claro, marketing também, já que eu fui para o track do Interactive. Veja que é importante explicar para quem está nos ouvindo e que não conhece o South by, não conhece o SXSW, como é que isso surgiu, né? O South by Southwest, que é o SXSW é a sigla para South by Southwest, ele surgiu justamente para poder fazer de Austin, do Texas, um hub cultural. Então começou como um festival de cinema e de música. Depois é que ele trouxe de volta, ele embarcou na programação essa parte do Interactive. E foi lá que diversas plataformas hoje muito importantes se lançaram, foram apresentadas. E isso está aumentando de importância, cada vez mais pessoas estão olhando para o South by como um lugar onde a gente tem que ir lá para olhar para onde caminha a sociedade, quais são os temas que estão sendo pautados, né, daqui para frente, diversidade, tecnologia, como isso impacta a nossa vida, a interação da tecnologia com a vida da gente, e para onde caminha a humanidade de uma forma um pouco mais ampla, né? Tanto que até exploração espacial a gente fala lá. Eu fico pensando assim, a NRF puxa um pouco vamos dividir aí, passado, presente e futuro. Puxa um pouco do passado, para ver como é que você faz no presente para acertar as coisas no futuro. E me parece, não sei, aí você me fala, tá? Que o SXSW ele deixa o passado meio de lado e presta mais atenção nas discussões do presente, mirando o futuro. Estamos falando da construção do futuro no South by. E na NRF estamos falando das estratégias do varejo para o curto prazo. Maravilha. Agora, com essa explicação já, com essa contextualização, vamos lá. Marinho, você teve aí uns dias lá na SXSW, South by Southwest,
E o que você traz na bagagem aí de bacana? Isso, ó, perguntando em relação a todas as áreas, tá? Eu sei que você ficou você foi pensando em algo específico, você acabou de falar, mas não sei se você conseguiu escapar para a parte de cinema, para a parte de música. Me fala um pouco do que você traz de tudo aí, o que te enriqueceu nesses dias que você passou lá em Austin. Olha, é um evento espetacular. Para começar, é um evento que tem assim, milhares de sessões acontecendo simultaneamente, são 30 palestras ao mesmo tempo, em cada um dos horários, e acontece em vários lugares ao mesmo tempo. Tem o Austin Convention Center, que é onde acontecem as principais palestras, mas tem também em diversos hotéis ali ao redor a palestra acontecendo, e montar essa programação é um desafio, realmente um grande desafio. O que a gente viu lá? Basicamente, a tecnologia entrando na vida da gente, Gustavo. Estamos falando da Web3, estamos falando de um avanço importante, né? Lembrando, a Web 1 é quando eu ia na internet para me consultar, para consultar alguma coisa. A Web 2 eu começo a interagir, né? Falar e ler e poder também interagir. A Web 3 é todo mundo falando com todo mundo. E o que está acontecendo são alguns avanços importantes nessa comunicação entre as pessoas, utilizando a tecnologia. Tem um exemplo que eu achei genial. O Mike Blester da Deloitte, fez uma palestra muito interessante chamada A Brief History of the Future, uma breve história do futuro. E ele fala assim, olha, para a gente poder entender o futuro, tem que ser um pouco historiador, de voltar um pouquinho para trás. E ele deu um exemplo que eu adorei. Ele fala, olha, hoje quando quero saber o tempo, né, eu vou, né, no site e consulto lá o tempo. A minha filha me acha um tolo, porque ela não faz isso. Ela fala com um assistente de voz, uma Alexa da vida. Alexa, qual é o tempo? E a Alexa fala, né? E ele completou. E a minha neta vai achar a minha filha uma tola, porque a minha neta não vai precisar falar com a Alexa, vai pensar vai ter essa resposta, né? Ou ela vai ter um sensor nela que vai perceber, que vai sentir que ela está com frio e vai aumentar o aquecimento da casa. Isso não é ficção científica, isso não é um futuro distante, isso já está acontecendo. A Amy Webb, que fez uma palestra muito bacana, disparado a palestrante mais concorrida, né, mais festejada no South by durante os últimos anos, inclusive. Ela falou coisas muito interessantes a esse respeito, viu, Gustavo? Ela disse que, basicamente, até agora, a gente pesquisava na internet. A diferença é que agora a internet pesquisa a gente também. Né? E isso gera uma série de questões, tanto de conveniência de um lado, quanto de preocupações do outro. Né? Nós estamos vendo um momento onde, e ela falou muito bem, olha, falou-se muito sobre a questão da inteligência artificial. Aliás, se tivesse que dizer, tudo que foi discutido na South by desse ano tem como pano de fundo inteligência artificial. Inclusive, o Greg Brockman, que é o fundador da OpenAI, que criou o ChatGPT, acabaram de lançar, inclusive, o ChatGPT 4, fez uma apresentação muito interessante lá, explicando que a grande diferença do ChatGPT é o fato de tornar a interface muito simples, acessível a todo mundo. Então, hoje, qualquer pessoa que tem um celular na mão tem acesso à inteligência artificial. Não é mais uma coisa das grandes empresas ou das pessoas que têm conhecimento de tecnologia. Não. Né? Então, isso tudo muda bastante esse momento que nós estamos vivendo. Então, a Amy falou o seguinte, que cada vez mais nós vamos estar discutindo a questão do que ela chamou de... Quer ver? Ela chamou isso de computação assistida. Basicamente é o seguinte, quantos de nós pega um lápis, uma caneta para fazer uma conta na mão? Hoje é normal a gente pegar uma calculadora, seja no celular, seja no computador, e fazer uma conta mais complexa ali, né, na calculadora. A gente não precisa mais fazer a conta na mão e tal. E ela fala isso, vai ser assim, quer dizer, a inteligência artificial, ou o ChatGPT e outros mais, vão ajudar a gente a fazer melhor certas tarefas que a gente
hoje executa ainda de forma mecânica, né? Na Revolução Industrial, nós mecanizamos uma série de tarefas, agilizando os processos. Nós estamos agora automatizando, né? Usando a computação, digitalizando, automatizando algumas das nossas funções. E é interessante, o Kevin Kelly, que fez uma palestra muito legal também sobre essa história da inteligência artificial e o mercado de trabalho, mostrou o seguinte: o que está acontecendo é que nós estamos nos dando conta de quantas tarefas mecânicas nós temos no dia a dia. Porque a quantidade de coisas que a inteligência artificial está conseguindo suprir, oferecer para a gente, mostra que nós estamos com uma quantidade muito grande de tarefas mecânicas ainda na nossa rotina. Porque o que vai acontecer é que nós vamos precisar investir muito mais, no que discutiu isso muito lá também, nos prompts, ou seja, como eu vou entrar, como eu vou imputar a informação para a inteligência artificial e como eu vou analisar o que vai me trazer de volta. Então, por detrás de tudo isso que nós estamos falando, né, tem muita tecnologia mudando a vida das pessoas. E o que isso traz como consequência para o varejo, para os shopping centers, né? É que a tecnologia que já está presente na nossa vida, ela vai ser quase como que o pano de fundo normal, tradicional. A filha e a neta do cara da Deloitte, né? Que hoje usam a Alexa ou vão usar as conexões neurais para poder fazer pedidos de temperatura, aumentar qual é a música que eu quero ouvir, aumenta a temperatura de casa, vão fazer a mesma coisa com compras. Né? O que faz com que os espaços físicos ganhem ainda mais importância, mas com novas funções. Teve uma das palestras mais bacanas lá no South by esse ano, foi da Disney. Olha que legal, né? Porque nós estamos falando da construção de espaços físicos. Né? O espaço físico não será mais destinado, né, a tarefas que a gente vai poder fazer isso de casa, mecânicas ou coisas que. Exatamente. Ele vai ser um outro espaço, um espaço cada vez mais destinado ao prazer e à socialização. Uma das palestras muito bacanas que eu vi lá também foi sobre world building, construção de mundos. E esses mundos podem ser físicos, como no caso da Disney, ou virtuais, no caso do metaverso. E a junção desses mundos, o físico com o virtual, vai fazer com que as pessoas se conectem em torno de comunidades. Então, veja, o avanço da tecnologia, da inteligência artificial na nossa vida, coisa que o ChatGPT está proporcionando, ou seja, eu não preciso mais ser uma grande empresa para acessar a inteligência artificial, faz com que a gente possa estar automatizando uma série de tarefas e valorizando o espaço físico, mas com outras funções. De novo, entretenimento, prazer, socialização, e é isso que lojas e shoppings precisam focar daqui para frente. Deixa eu te perguntar uma coisa, e aí eu vou fazer uma confissão aqui, também vou te perguntar, vamos ver se você... Tem a história dos early adopters, né? Eu não sou um, eu nasci nos anos 1980, né? E eu tô com 40 anos, eu não sou um early adopter, e eu tenho uma certa dificuldade, Marinho, em estender a mão, sabe? Estender a mão para pegar a tecnologia, assim, né? Eu fico um pouco receoso, então, assim, você falou de assistente, né? De assistir a Alexa da vida e tal. Eu não tenho, já tenho conhecidos que têm, e eu fico um pouco assim. É super prático para umas coisas, mas às vezes eu fico pensando, puta, mas vai ter um acesso a tanta coisa do meu dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo eu penso, cara, mas eu já faço isso nos aplicativos que eu entro, no Google, enfim, né? Isso. Mas eu tenho um pouco dessa restrição, assim, né? Desse medo. Aí duas coisas. Primeiro, eu queria saber como você, Marinho, é em relação a isso. E segundo, eu queria saber o que você pensa em relação aí às gerações, tá? Como que as gerações lidam com isso e como é que estava essa presença de gerações lá na SXSW? Se tinha mais de uma geração, menos de outra geração? Bacana. Olha só, por mais que você seja avesso à questão da tecnologia, ela já está presente na tua vida, Gustavo.
Quando eu mudei para São Paulo, 25 anos atrás, vindo do Rio de Janeiro, eu não conhecia essa cidade, eu não conhecia muito o Rio, onde eu morei a minha vida toda, né? Então, quando eu saía de carro, né, eu levava no meu porta-luvas do carro um guia desse tamanho, que eu ficava girando as páginas para saber quais ruas que eram e tal, não sei o quê. Imagina, que coisa mais antiga, que coisa mais esdrúxula. Abrir o Porque hoje mapa tem, no capô do carro, né? Hoje você tem o Waze, né? E o Waze é isso, quer dizer, ele vai te dizendo quais são os melhores caminhos, vai te ensinando. Hoje, se o Waze cai, você fica, como é que eu faço, né? O WhatsApp caiu no ano passado, como é que eu falo com as pessoas? Eu não tenho mais como falar com as pessoas. Então, isso já está na nossa vida. A gente já está incorporando isso, por mais que a gente não tenha uma Alexa na vida, né? O computador, quando eu comecei a trabalhar com computador, isso era uma tela gigantesca, né? Hoje já tem os laptops, tem os tablets, você tem os celulares e tem os relógios. Quer dizer, é um computador. O meu celular tem mais tecnologia embarcada do que os computadores que levaram o homem à Lua em 68, 69. Então, veja, não é verdade que você está apartado, que você está afastado de toda essa tecnologia na sua vida. É que você não percebe. Isso é muito bom, porque a melhor tecnologia é aquela que está presente e você não percebe. Agora, tem mudanças em curso que realmente são inevitáveis. Por exemplo, carros elétricos. Isso é uma discussão muito grande lá. Não os carros elétricos, mas os carros autônomos. Tá? Carros elétricos já são uma realidade. Né? A GM vai parar de fabricar, em poucos anos, carros que são movidos a combustíveis fósseis. Agora, os carros autônomos já estão em testes hoje nos Estados Unidos. E tem diversos tipos de automação de automóveis. Uma das palestras assim, muito legais que eu vi com o pessoal da Mercedes-Benz, por exemplo, mostrando que quando você tem um carro autônomo, isso muda completamente o design do carro e a função do carro. Né? Você está num carro, está trabalhando, você está vendo um filme, você vai estar vendo outras coisas mais. E o carro está te levando para onde você quer ir. E é muito seguro. É mais seguro você estar sendo dirigido por um computador do que por uma pessoa, que muitas vezes pode estar distraída, olha o celular, sei lá. Então, isso é um exemplo de como as cidades vão mudar rapidamente a partir dessa incorporação da inteligência artificial, da tecnologia na vida da gente. Agora, muito bacana a gente olhar para isso tudo. Né? Teve uma palestra que eu também gostei demais, do pessoal da Frog, falando sobre era o poder da provocação. E ele fala o seguinte: a gente está muito apegado, né, à nossa realidade, a gente tem muito medo e muita resistência em relação ao futuro. Né? A gente precisa abraçar mais os provocadores e ter um pouquinho mais de provocação mesmo, né? Para poder tentar desenhar esses cenários futuros no nosso dia a dia, no nosso negócio, porque essas mudanças tecnológicas, essas mudanças na sociedade, elas impactam modelos de negócio. Uma vez que o espaço físico da loja, do shopping, tem outras funções, eu preciso encontrar outras maneiras de monetizar esses espaços físicos e de estar presente também no mundo virtual. Isso impacta demais o modelo de negócio do varejo, dos shoppings, né, desse universo que a gente trabalha de consumo. E teve uma palestra lá, Gustavo, que foi assim, genial por diversos motivos. Primeiro que eram diversas mulheres no palco, só mulher no palco, falando sobre exploração espacial e mostrando as últimas imagens daquele gigantesco, tecnológico telescópio James Webb Space, mostrando imagens novas do mundo, como o telescópio está trazendo para a gente. E aí, quando você olha para aquilo tudo, é um misto de maravilha, né, com medo, porque está olhando para o desconhecido. Né? E aquelas mulheres incríveis falando, maravilhadas com aquelas imagens, com as descobertas, com a exploração, né, do espaço. Tem muita gente que diz que explorar o espaço é fundamental para a sobrevivência da espécie humana, porque esse planeta não vai aguentar muito tempo mais. É claro, muito tempo mais, não estou falando de 10 anos, 20 A gente anos, não vai estar 100 aqui, a gente anos. não vai estar aqui. Mas, né,
temos que pensar em exploração de outros mundos e tal. E elas olhando para esse desconhecido com uma fascinação toda. Eu acho que a gente tem que ter um pouco desse olhar, né, dessas mulheres fantásticas da NASA. Olhar para fora, olhar para o desconhecido, não abraçando o medo que isso dá, porque o desconhecido sempre gera desconforto e medo, mas também olhando as maravilhosas possibilidades que isso traz. A Amy Webb abriu a palestra dela dizendo o seguinte: olha, eu vou trazer algumas informações aqui que vocês precisam ter estômago forte para vocês poderem receber. Porque é isso, né? O futuro, ele já está acontecendo. O futuro não é amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. O futuro é hoje. Né? Essas tecnologias, o ChatGPT já está lá. Teve um cara que fez uma palestra inteira sobre computação quântica e no final disse: todo o texto, todos os slides, toda a minha palestra foi feita com o ChatGPT. Né? Então, claro que não foi a palestra mais profunda do mundo, mas ele queria provar que isso é possível de ser feito hoje. Então, não é futuro, não é uma coisa distante. Nós temos que abraçar essas mudanças no hoje. É por isso que eu digo que a diferença entre a NRF e o South By é essa. Enquanto a NRF mostra o que o varejo está fazendo, fez no ano passado e vai fazer esse ano, South By abre a sua cabeça e diz: olha, é nessa direção que a sociedade está caminhando e essas são as possibilidades, né? As oportunidades. Cabe a você ficar com medo e se fechar no seu, né, debaixo do cobertor, lá, se cobrir e ficar lá escondido, ou se lançar em relação às oportunidades que esse futuro maravilhoso oferece. E Marinho, o que você, indo para a parte final do nosso papo aqui, o que você traz de lá, pensando justamente nisso? Você já falou, já foi dando um plano em cada resposta sua, mas tentando condensar isso, o que você traz de lá em relação agora a varejo, shoppings e tal? O que vem de lá que você traz como, pô, isso aqui é bacana e é por essa direção que a gente tem que ir? Olha, Gustavo, a primeira coisa é a reinvenção do espaço físico. O espaço físico é muito importante, mas o varejo e os shoppings precisam apostar muito num conceito que foi muito conversado lá, que é a construção de comunidade. O que vai fazer com que as pessoas realmente queiram fazer parte se engajar, fazer parte de uma comunidade associada a uma marca ou a um shopping, é o fato dessas pessoas se sentirem ali reconhecidas, acolhidas, com seus interesses comuns contemplados. Então, as marcas, sejam varejistas, sejam shopping centers, vão precisar investir muito no conceito de comunidade, e no caso do shopping, oferecendo muito esse conceito do lugar, esse desenvolvimento do senso de lugar, mas não restrito ao lugar físico, mas também contemplando, por meio do metaverso, por meio de todas as possibilidades que o digital oferece, esse outro caminho, que é você também dar lugar a essa comunidade no mundo virtual. Tem muitas coisas que vamos precisar fazer para poder atualizar os nossos funcionários, as nossas equipes. Porque uma vez que o shopping e o varejo mudam de figura, o papel dos times, time de loja, por exemplo, tem uma outra função. O varejo vai acontecer muito fora da loja também. Então, nós vamos precisar de novas competências, a gente vai precisar, de fato, de ter outras pessoas com uma cabeça mais aberta e com novas competências. Isso é inevitável. Nós vamos automatizar, a gente vai melhorar a experiência do consumidor usando inteligência artificial. E explorar isso é urgente, não é tarefa para daqui a 10 anos, é tarefa para daqui a 10 horas. E, finalmente, o que eu acho que a gente precisa entender é que não tem volta. Né? A gente pode ficar preso na nossa realidade presente e tal, mas não tem volta. Não tem volta porque isso tudo já está acontecendo nesse momento. Não tem como a gente barrar o avanço dessas mudanças todas. Isso já está acontecendo. Então, se é inevitável, vamos abraçar as mudanças e vamos surfar por elas. Elas vão nos levar muito além. Marinho, muito obrigado por topar falar com a gente. Muito legal esse bate-papo. Muito animado. Eu, cara, tô com vontade já de estar lá o ano que vem,
lá em Austin. Vamos ver, quem sabe. Obrigado, Marinho. Um grande abraço, Gustavo. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Pessoal que está nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até a próxima.